Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, vamos ver um pouco de locução verbal. Sempre quando falamos em locução verbal, é importante lembrar que estamos falando de verbo, né? Então, o que são os verbos? São formados por pequenas unidades ou partes que constituem a sua estrutura. Cada uma dessas partes informa alguma coisa. Então, vejam. Quais são as partes desse verbo, né? Quando a gente vai estudar aí a estrutura dele. É o radical, a vogal temática e a desinência, certo? Então, nós temos aqui o verbo viajando, né? O radical, a vogal temática e a desinência, que são as partes que constroem aí, né? Que fazem a construção desse verbo. Vamos relembrar agora um pouquinho de cada uma delas, né? O radical, o que é? É a parte que contém a significação básica da palavra. Normalmente elas se repetem em todos os modos e tempos, sem sofrer modificações. No verbo viajando, o radical é viagem. Vejam que a gente não mexe no radical, né? Ele continua ali intacto. Embora eu flexione o verbo, ele continua do mesmo jeito. Nós temos aqui viajasse, viajei, viajou, viajamos, né? O radical continua o mesmo. A vogal temática é a parte que indica a conjunção e o que os verbos pertencem, constituída pela vogal que aparece depois do radical. Então, nós temos aqui o A indica a primeira conjugação, o E indica a segunda conjugação e o I indica a terceira conjugação, né? Que são lá os verbos terminados em ar, terminados em er e terminados em ir. Aqui nós temos exemplo: viajar, dizer e partir. Nós temos também as desinências, que são as partes que indicam a pessoa do discurso, primeira, segunda ou terceira, o número singular e plural, e o tempo e o modo verbal. Vejam que nós temos aqui o verbo viajaremos, né? Nós temos a desinência aqui de modo, tempo, futuro do indicativo e o modo desinência de número, pessoa, primeira pessoa do plural. Vejam que esses elementos aqui que designam, né, o modo e o tempo, e esse elemento, o mos, que designa lá o número e pessoa, certo? Agora nós temos aqui as formas nominais. Formas nominais dos verbos são aquelas que podem desempenhar também a função de um nome. Veja um exemplo. Viajar é preciso, que nós temos viagem, né, que é um substantivo. É uma menina viajada. Nós temos aqui, né? Viajada, que tem experiente, que é um adjetivo. Das formas nominais de um verbo, nós temos lá particípio, no gerúndio e no infinitivo. Vejam aqui no particípio. Regular, terminados em ado e ido, né? Daí nós temos exemplo: cantado, vendido, partido. O prazo foi estipulado pelo gerente da empresa. E os verbos irregulares podem ter várias terminações diferentes: suspenso, impresso, frito e etc. Aí veio: os móveis serão entregues até semana que vem. Certo? Então, tem várias terminações aí nos irregulares. Aí nós temos aqui no gerúndio, né? Verbos que terminam em ando. Cantando, vendendo, partindo. Exemplo: Joana está fazendo um suco de abacaxi. Está fazendo, né? E no infinitivo, verbos terminados em R. Cantar, vender, partir. Exemplo: nós podemos sair agora. Aí veio. Na locução verbal, a expressão que apresenta dois ou mais verbos com o valor de 1 é chamada de locução verbal, sendo sempre formada por um verbo auxiliar mais a forma nominal, né? Ou seja, forma nominal no particípio, no gerúndio ou no infinitivo. Vejam aqui, eu coloquei apenas uma fala ali de uma personagem da história em quadrinho da Suriá, que diz: tudo bem, Suriá, você sempre vai estar conosco em espírito, certo? Vai estar. Então, veja. Foi empregada na fala da personagem a expressão verbal vai estar. Essa expressão é formada por dois verbos, ir e estar, mas equivale a um único verbo. Veja.
Você vai estar conosco em espírito. Você sempre estará conosco em espírito. Então, equivale a um único verbo, né? Que é o verbo estará. A expressão vai estar é formada pelo verbo ir no presente do indicativo e pelo verbo estar no infinitivo. O verbo ir é chamado de auxiliar e o verbo estar de principal. Esse tipo de expressão, formada por um verbo auxiliar e uma forma nominal infinitivo, no gerúndio ou no particípio, é chamado de locução verbal. Ok? Lembra que eu sempre falo para vocês, locução verbal, lembra lá, verbo auxiliar mais verbo principal, nós temos uma locução verbal. Daí lá na apostila de vocês têm um texto lá que diz o seguinte, que é o fragmento de uma notícia, que diz, Simone Biles confirma retorno às competições para a próxima semana. Aí, o que diz a notícia lá? Os fãs já estão contando os dias para rever Simone Biles em ação. Dona de 4 ouros e 1 bronze na Olimpíada do Rio de Janeiro e maior campeã mundial da história, a americana de 21 anos confirmou que vai voltar às competições depois de um ano sabático em 2017. E o retorno vai ser completo, já na disputa do individual geral do US Classic em Columbus, Ohio, e no dia 28 de julho. Então, veja. Nesse texto aqui, nós temos que destacar lá onde é que tem locução verbal. Vamos analisar, então? Os fãs já estão contando os dias. Então, estão contando. Estão contando, né? Então, veja, nós temos um verbo auxiliar e um verbo principal. Para rever Simone Biles em ação. Dona de 4 ouros e 1 bronze na Olimpíada do Rio de Janeiro e maior campeã mundial da história. A americana de 21 anos confirmou que vai voltar, né? Vai voltar às competições depois de um ano sabático em 2017. E o retorno vai ser, né? Vai ser completo, já na disputa do individual geral do US Classic em Columbus, no dia 28 de julho. Então, veja, aí na apostila de vocês, lá na página 38, vocês têm esse exercício aí que vocês devem destacar onde estão as locuções verbais. Ok, pessoal? Então, a nossa aula fica por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau.